Bom, eu tenho uma última pergunta aqui, antes de passar para a última do Pedrão, sobre a sigla CBF, né? Confederação Brasileira de Futebol. A gente às vezes esquece, mas esse futebol ele não é apenas masculino. E a gente está na iminência, em 2027, de ter uma Copa do Mundo feminina aqui no Brasil. João, cara, já conversei aí com a Duda Pena, uma série de pessoas aí que orbitam a CBF, que são verdadeiros apaixonados pelo futebol feminino, e nós aqui estamos tentando trazer mais essa pauta. Conta um pouquinho para a gente como que o futebol feminino é visto dentro, obviamente, da sua realidade na CBF, mas pela CBF como um todo, né? E um pouquinho também sobre alguns anos após essa obrigatoriedade dos clubes de primeira divisão terem o futebol feminino e como que isso está inspirando aí talvez uma mudança a longo prazo. Excelente pergunta. Primeiro pontuar aqui que a CBF, apesar de ser só futebol, não é só futebol. Tem futebol de areia, que é o beach soccer, e também o futsal, que nós coordenamos também as seleções. Enfim, é um trabalho muito visionário de todos lá dentro. As seleções estão evoluindo, as seleções são muito vencedoras, tanto no futsal como também no beach soccer. Nós tivemos o futsal feminino, né? A primeira Copa do Mundo feminina. No ano passado, a CBF foi campeã, a seleção brasileira foi campeã. É um investimento feito em todas as pontas. Agora, passando para o futebol feminino de campo, foram aumentadas competições de categoria, tanto as categorias de base, aumento o número de partidas, aumento do custeio de logística. Teve um novo calendário do futebol feminino. Desde o ano passado, a gente tem a Copa do Brasil feminina, com clube de todas as séries, A1, A2, A3. Evidentemente, ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Acredito que tem muito investimento sendo feito, mas a profissionalização das atletas, hoje em dia, nós temos um cálculo lá interno de que 20%, basicamente, aproximadamente ali 20% das atletas do A1 ainda não são profissionais. Então, a partir do próximo ano, a gente vem informando, a partir de 2027, todos os clubes devem ter atletas somente profissionais, né, com contrato de trabalho vigente. A gente tem que apertar um pouco a cinta ali, digamos assim, né, as exigências, para poder prosseguir com o futebol feminino. A gente tem, hoje em dia, na diretoria de competições, a Aline Pellegrino, que é ex-capitã da Seleção Brasileira de Futebol, e ela lidera todo esse processo do futebol feminino lá dentro da CBF. É uma especialista, conhece muito dentro e fora de campo. Nós temos mulheres dentro da CBF super preparadas e que buscam sempre o desenvolvimento do futebol feminino. A gente tem um ingresso cada vez maior. Hoje em dia, na CBF, é quase 50% o número de funcionários ao futebol feminino são mulheres, e que essas mulheres trazem essa atenção, inclusive para o futebol feminino, de uma maneira geral. Os investimentos estão sendo feitos pela entidade, em tudo que a seleção brasileira feminina precisa, uma evolução muito grande das categorias de base do Brasil. O Arthur e a Cris têm feito um grandíssimo trabalho, como todos os componentes da seleção feminina. A estrutura fornecida para as seleções brasileiras femininas tem sido cada vez mais parecida com a seleção masculina. Agora, é um processo, Bruno, que é global. Isso demanda a atenção de todos, as melhorias estruturais. Não depende só da CBF. Depende também da FIFA, as estruturas das competições globais. Depende da Comebol também, quando eles fizerem as competições deles, seja as competições de clubes, como a Libertadores, seja também as competições envolvendo seleções. Os estádios têm que ter condições boas. E é um grande desafio a gente também estimular o público a participar das partidas. Nós tivemos recorde de público aí no último Brasileiro Feminino 1-1, da final entre Cruzeiro e Corinthians, recorde de público em Minas Gerais, do histórico, recorde de público também em São Paulo, com a torcida do Corinthians. Essa sim está bem acostumada a participar de todo o futebol feminino há bastante tempo. A equipe mais vencedora do futebol feminino hoje em dia. Então é um grande desafio atrair o público,
criar mecanismo na agenda e na própria televisão para você crescer uma audiência e que o público brasileiro ele possa se familiarizar cada vez mais com esse esporte que vem evoluindo cada vez mais. É notório, a cada 4 anos você olha a Copa do Mundo Feminina e ela evolui, olha que as jogadoras estão evoluindo, olha que o jogo está evoluindo de uma maneira geral. Então a gente tem muita paixão e muita atenção pelo futebol feminino em todos os aspectos lá dentro, mas sobretudo na parte do fomento. É necessário sim um fomento da CBF ao futebol feminino, e isso tem sido feito em todas as pontas. Muito legal, JP. A gente até, né, ouvindo você falar aí sobre todo o viés estratégico e o peso que a CBF está colocando, né, em cima do assunto, não só por conta da Copa do Mundo, mas para desenvolver a modalidade. Né, na Outfield a gente também teve uma leitura parecida ali no nosso microcosmo de como a gente faz muito material, né, relatório, inteligência de mercado, de ir atrás de informações sobre futebol feminino e ainda é muito escasso, né? Então a gente acabou, ano passado, em parceria com o Guaraná e com a Centauro, desenvolvendo o primeiro relatório nacional de futebol feminino, fruto de muita pesquisa primária, né? Então o nosso time foi a vários clubes grandes, clubes médios, projetos que trabalham futebol feminino desde a base para tentar capturar dados de participação, né, começar a criar um database formal que ajude a informar o mercado a respeito do potencial e trazer mais luz para o assunto. E foi super legal, porque a própria Aline participou desse processo, aqui em Saito, na Federação Paulista também. Então, assim, a gente conseguiu ter um apoio, uma contribuição grande das entidades que, de fato, estão liderando esse processo, num momento que é muito importante para a modalidade. Então, pensando na Copa de 27 como um ponto de paradigma, uma mudança de paradigma para que a modalidade tenha um crescimento mais acelerado aqui no Brasil, da forma correta, claro. Acho que é um ótimo momento para ter, né, mais gente na indústria pensando nisso como um tema super estratégico e importante que é. Não, perfeito. E aí, para você que realmente tem interesse nesse assunto, a gente vai deixar na descrição do episódio o link para você baixar o Relatório Nacional de Futebol Feminino. Por quê? Isso acontece no momento que esse dado empírico de ir a campo, buscar levantar, é justamente o que a gente precisava como primeiro chute na bola, né? Para que a gente possa ter um jogo aí no longo prazo. Sempre lembrando, gente, futebol feminino não adianta comparar com futebol feminino. Eu sempre brinco que é o seguinte, você quer comparar com futebol masculino? Então compara com o que acontecia em 1930. Por quê? A gente tem um futebol muito embrionário. É outra fase, é outra etapa. A gente tem que tratar com muito mais carinho, muito mais paciência e, obviamente, provocar, assim, as pautas sem que a gente tenha medo de explorar esse assunto aqui. Inclusive, já temos aí no nosso calendário, receberemos aqui as nossas craques executivas aqui do calendário de futebol feminino, para a gente também bater um pouquinho o papo sobre isso. E uma coisa que o JP também citou foi o trabalho vencedor do meu MBA de gestão esportiva, querida Flávia Moro, mandar um beijo para ela. Ela foi premiada junto com outras participantes do nosso MBA, justamente com um trabalho de monografia falando da necessidade de reforma do calendário da Libertadores feminina, justamente aproveitando esse gancho que a gente tem hoje da questão da Copa do Mundo dentro do futebol sul-americano, digamos assim, né? Porque o Brasil faz parte dessa esfera aí de Conmebol e a CBF também tem muita participação nisso.